8 anos, uma coleção de medalhas e um potencial que já ultrapassa fronteiras. Anotem esse nome, Augusto de Paula Bezerra. Um cearense aluno de escola pública, superdotado e com um sonho digno de todo super-herói, salvar o mundo. Vamos conhecer mais sobre o garoto que conquistou o 3º lugar na Copernicus Global Round 2026 em Houston, nos Estados Unidos. Eu sou Ana Martins e está começando mais um Desenvolvendo com Afeto para vocês. Augusto, seja bem-vindo. Obrigada. Você e a sua mãe, a dona Vaneuda, tão nova, já posso chamar de você, né? Sim, fique à vontade. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite e vir compartilhar a história de vocês. Eu estou muito feliz. A gente agradece o convite. Eu agradeço. Obrigada pelo convite. Então, Augusto, me fala como foi representar o Ceará nessa Olimpíada Científica. Qual foi o momento mais emocionante da viagem? Na hora que eu descobri que eu ganhei a medalha. Foi como foi? Me conta, sentiu o que na hora? No último dia? Foi só 5 dias. Foi. E como foi na hora? O que você sentiu? Eu acho que eu senti... Muita emoção? Na hora você olhou primeiro para quem? Na hora que saiu o seu nome? O telão, claro. Pro telão, muito bem. A gente tem vídeo, né, que a gente pode mostrar? Vamos mostrar para o pessoal que está assistindo como foi esse momento. Conta como foi a notícia de que você foi selecionado, aprovado para ir para a Olimpíada. Eu falei... Foi? Para explicar essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Mamãe, conta como foi o diagnóstico de superdotação do Augusto, até a mudança de escola, até o interesse dele por participar, vocês viram essa possibilidade dele ser aprovado nessa Olimpíada. Conta pra gente. Nós não imaginávamos, não conhecíamos sobre a superdotação, então a superdotação ela chegou como uma surpresa mesmo para nós. Com 1 ano e 8 meses, o Augusto sabia todo o alfabeto, números, a gente tinha várias letrinhas. Como ele sabia, eu comecei a comprar alfabeto. É normal de que todo pai faz. Se a criança gosta de uma coisa, a gente começa a dar essa coisa. E aí, quando ele, com 2 anos, ele começou o processo de leitura. Foi na época da pandemia, nós pais de primeira viagem, eu chegava a comentar com algumas pessoas e elas diziam assim, não, as crianças de hoje, elas são todas precoces, não são como as crianças de antigamente. Então, aquilo foi passando. E aí eu cheguei até a perguntar a uma amiga que tinha filho, e aí ela disse, Ivane, deixa disso, porque todo pai acha que seu filho é superdotado. Eu disse, então tá bom. Se tá aí, se é assim mesmo, eu não vou ligar muito para isso. Mas ali o radar da mãe estava sinalizando... A gente sentia que era um pouco diferente, mas era na época da pandemia. A gente não tinha outras crianças para fazer um comparativo. Né? Eu achava que tinha uma coisa errada. Até que também teve uma cliente que chegou no meu estúdio e ela falou, olha, eu disse, não, Vane, isso aí, a minha filha, ela não sabe nem a letra inicial do nome dela. E ela tem a mesma idade do teu filho. Certo, deve ter alguma coisa errada aí. Quando ele entrou no Infantil 3, né, ele já entrou lendo.
E eu não falei nada para a professora, porque eu comecei a pesquisar e falava muito sobre hiperlexia, que tinha a ver com a leitura precoce muito voltada para o autismo, e eu não achava que era autismo. E aí eu disse, eu vou deixar ver o que é que elas dizem. Né? Aí eu reparei que a professora já tinha percebido que ele lia, colocou ele para ler a mensagem do Dia das Mães, no Infantil 3, e aí ela não me apontou nada, porque o sinal poderia ter sido ali. Ela falar assim, olha, está muito fora da curva. Né? Ela não falou. E aí se passou. Quando foi no ano seguinte, nós tivemos que trocar ele de escola por conta de logística. E essa professora do Infantil 3, ela adaptou muito. Enquanto ela mostrava para as crianças a letra A, de abacate, ela ia e pedia, Augusto, lê. Aí ele lia o abacate. Então, ela começou a passar tarefinhas do primeiro ano para ele. Ele tinha cadernos separados das outras crianças. Ela fez um excelente trabalho. Tudo Mas isso, mamãe, tu tá contando, eu nem lembro. tu não lembra, né? Porque tu tinha 3 anos. E aí, ela fez um excelente trabalho, essa professora do Infantil 3. Nós trocamos de escola por conta de logística no Infantil 4. Quando chegou lá... 5 anos atrás. A professora apontou que ele tinha leitura de nível do 4º ano, assim que ele entrou. E ela disse, o meu marido perguntou, você acha que ele tem altas habilidades? Ela, como psicopedagoga e professora, ela disse, eu acho que pode ser. Aí, certo. Aí eu perguntava até a um psicólogo meu, ele disse, mãe, isso não vai mudar nada, só que muda tudo. Não é que não vai mudar nada, muda tudo para uma família e para a criança. Então, no Infantil 4, ele começou com uma fobia escolar. Ele se recusava a vestir a farda, ele se recusava a entrar na escola, ele recusava a fazer atividades, e aí ele recusava ficar dentro de sala quando ele entrava. Então, começou com um comportamento disruptivo. Como ninguém olhava para ele e não adaptava nada para ele, ele começou a derrubar as cadeiras. E quando as professoras vinham conter, ele agia como uma criança de 4 anos quando não está, né, de acordo com aquilo. Ele não ficava parado numa cadeira, porque se ele já sabia tudo aquilo que estava passando na sala, para ele não tinha nenhum interesse. Então, foi aí que quando ele começou com um comportamento disruptivo, começou na escola e ele começou a levar para casa esse comportamento. Então, ele passou de ser uma criança calma, tranquila, para ser uma criança super irritada, que chorava por qualquer coisa, se irritava, jogava as coisas no chão. Era assim, e eu olhava para aquela criança e dizia, cadê o meu filho? Eu procurei aqui em Fortaleza, não... A pessoa falou, a neuropsicóloga disse, só com 6 anos. Eu disse, eu não tenho condições de deixar o meu filho como ele está, esperar mais 2 anos de sofrimento dele, porque existia um sofrimento muito grande. Ele dizia assim, quando voltava da escola, papai, eu estou muito triste, eu fiz muitas bobeiras hoje. Então, ele já se sentia inadequado. Eu fui para a coordenação, porque como não tinha mais nada ali, ele corria, queria andar dentro da sala e elas não permitiam, porque atrapalhava a turma. Nada mais ali era novo para ele, porque ele já tinha aprendido tudo e para a criança com altas habilidades, a repetição, ela não é... É dolorosa. É como se nós, como profissionais, fosse para uma palestra onde a gente já soubesse tudo ou a gente tivesse que voltar para a faculdade e ver tudo de novo. Nós iríamos ficar indo no banheiro, olhando o celular, saindo o tempo inteiro, porque a gente não ia aguentar. Então, vim nesse profissional aqui, falou só com 6 anos, e aí, por coisa de Deus, eu cheguei em casa, abri o Instagram e tinha uma neuropsicopedagoga de Brasília, que é especialista em superdotação, colocou assim, quando dizem que é para esperar até os 6 anos, você tem que correr logo para um diagnóstico, você não pode esperar. E eu entrei em contato com ela e fui até Brasília fazer a avaliação dele. Chegando lá, ela disse que ele não tinha condições emocionais de permanecer no Infantil 4. E aí a indicação foi a aceleração de 3 anos, que ele pularia do Infantil 4 para o 2º ano.
E aí nós tivemos que... Um saltão, hein? Era um salto, por quê? Como ele tinha uma leitura muito consolidada, ele começou, o diagnóstico dela lá em relação à leitura é que ele tinha... Eu até estranhei quando eu vim pequenininha, só era o segundo ano. Foi, né, meu Augusto? filho, realmente é de estranhar. E aí, quando ele tinha o diagnóstico de leitura do 4º ano, no início do Infantil 4, mas quando ela fez a avaliação, ela disse, ele tem leitura do ensino médio. Quando a gente chegou na outra escola, ela disse, ela tem leitura de faculdade, porque ele tem a entonação que a gente pede que as professoras tenham quando vão ler para o aluno. Enfim, nós trocamos de escola, porque eu sabia que aquela escola não ia ser apta para ele, a que ele estava, porque se ela não quis nem fazer adaptações estando lá com a criança, né? A professora pegou no meu braço e disse, aqui não é lugar para ele. E então eu disse, vou trocar de escola. Trocamos, eu numa intenção... Eu, bem inocente, achando que colocar ele numa escola bilíngue ia ser melhor, que é uma escola realmente bilíngue, onde matemática e ciências é dada em inglês, eu disse, ele já sabe o português, então vou botar ele nessa escola bilíngue porque ele não sabe o inglês e aí ele vai ficar motivado para ficar em sala de aula, né? Uma boa solução. Ótimo, achei a solução. Quando entrei na escola... Eu já sabia isso. Pois é. Aí veio a surpresa. A gente matriculou. No 3º dia, a psicóloga da escola disse: ele já é fluente em inglês na fala e na leitura. Eita, é um super-herói mesmo. Vai salvar o planeta. Então, o meu plano deu muito certo. A fobia continuou. E persistiu ainda, ele passou ainda 3 anos nessa escola e ele não entrava em sala. Essa escola dava um apoio, que era uma pessoa extra para ficar só com ele. Ele passava muito tempo na biblioteca, lendo, e eles tentavam inserir devagar, né? Na escola anterior também ele adquiriu um trauma na leitura e parou, ou na escrita e parou de escrever. E aí a gente pensa que é uma coisa simples, né? Mas tem muitas questões que vão vindo associadas. Antes tinha um espaço com graminha artificial. No outro lado que tinha nas pretangueiras, no outro lado das pretangueiras. Sim. Mas esse espaço virou o 11º ano. Você está contando da outra escola. E aí... ele passou esses 3 anos indo para a biblioteca, sem escrever e não entrando em sala. Então, até que chegou um momento que eu descobri que ele mudou de apoio, porque o apoio inicial, ele era um estagiário, acabou o tempo de estágio, então entrou uma outra pessoa para ser o apoio dele, um outro rapaz. E aí a gente descobriu que ele detestava o rapaz, ele não, falava que não gostava, mas a gente achava que ele não gostava porque o rapaz insistia mais para ele ficar dentro de sala de aula. Então, quando o Augusto tinha qualquer comportamento que o rapaz não gostava, ele segurava as mãos do meu filho, apertava, juntava as mãozinhas dele, apertava e dizia que só soltasse se ele pedisse desculpa. Tá tudo bem. E fazia isso também com os pés. A gente veio descobrir porque um dia ele olhou para mim e disse: mamãe, eu odeio a pessoa. Quando ele falou, bateu um sinal dentro de mim. Uma outra mãe chegou para mim e disse: Vani, o apoio do Augusto é esse X? Aí eu disse: é. Ela disse: a minha filha odeia ele. As crianças tinham se reunido para ir até a coordenação para fazer uma denúncia contra ele. E aí foi a gota d'água. Eu pedi a transferência, foi no meio do ano. Nem no meio do semestre. Em abril para maio. Mas esse rapaz saiu da escola, Saiu. Né? Não está mais lidando com crianças, eu espero por que favor. não, né? Que ele procure outra profissão. E aí,
tirei ele da escola e disse, eu vou parar para pensar, porque tem 3 anos que eu estou batendo cabeça, ele não entra em sala, então nós temos que tomar alguma providência, porque eu já passei 3 anos tentando nisso, e não dá para a gente ficar tentando a mesma coisa para procurar o mesmo, para encontrar outro resultado. E aí fui morar no sítio, e aí lá mesmo em Baturité, ele até entrou numa escola privada inicialmente, e também não deu certo. E fui na Secretaria de Educação, contei a história todinha, eu chorava e o pessoal da Secretaria de Educação chorava junto comigo. E elas disseram, se acalmem que nós vamos resolver. Pode deixar, tire ele da escola agora, matricule ele aqui na municipal, que nós vamos ajudar. Naquele momento, essa mãe, eu imagino, se sentiu acolhida, abraçada. Sim, totalmente. E aí eu tive o abraço e a cura, né, do Baturité. Assim, a cidade abraçou a gente e nos acolheu. Então, matriculei ele na pública, porque o ônibus, que lá é que nem nos Estados Unidos, viu? Passa o ônibus na frente para pegar as crianças. E aí, poderia ir para uma escola na rua, mas a gente resolveu colocar mais em cima, que fica ali já no caminho para Guaramiranga. E a gente matriculou nessa porque era uma escola menor. E aí eu fui lá, conversei com a diretora, ela veio de braços abertos, disse, Vani, eu não entendo ainda sobre isso, sou inexperiente, mas vamos juntas, né? Que a gente vai procurar entender, que a gente vai juntas fazer isso. Eu disse, olha, eu estou para o meu filho, então tudo eu vou estar junto com vocês. E aí a gente fez um trabalho entre família e escola, e em 2025 eu matriculei ele num clube de Olimpíadas. Nesse clube foi que a gente começou a ver essa parte de Olimpíadas. Mas isso só foi possível porque ele estava bem. Porque quando a gente não está bem, a gente não consegue fazer nada. Então, como ele tem um apoio da escola, né, e do local, do ambiente, de tudo, nós conseguimos... ele começou a conseguir mostrar o potencial que ele sempre teve. Tem muitas mães que, em conversas, eu vejo muito elas falando assim, não existe escola inclusiva, existem as que não incluem e as que querem aprender a incluir. Né? É um desafio para todo mundo. E aí essa fala da direção da escola, como você falou, da escola municipal, me lembrou muito isso. E que bom que a escola quis aprender, estava disposta a sempre melhorar. Sim. Né? É um desafio para todo mundo. Né? Em todo espaço coletivo, a gente precisa, como tem aquela frase também que diz, estamos todos em construção. Isso que bom que existem pessoas abertas e aptas. E aí ele começou no clube, o clube de lá mesmo, né? O Clube Amplexo, ele é um clube nacional. Que a gente sabe que toda criança, todo mundo quer estar entre os seus iguais ali, porque entendem as assincronias, né? Que você cresce muito num ponto e no outro você ainda tem 8 anos. Ele pode saber muito sobre astronomia, física e química que não é de acordo com uma criança de 8. Mas ele quer brincar igual a criança de 8. Então, fica nessa assincronia que a gente chama, né? E nesse clube tem muitas crianças superdotadas, a grande maioria, porque os pais precisam se unir e se encontrar em busca de um pertencimento. Amplexo significa abraço. É justamente que essas crianças precisam, como a gente se sente lá nesse clube. E lá tem aulas para as Olimpíadas, elas trocam, tem momentos que é só de bate-papo entre elas, é super divertido, eles gostam muito desse clube. E aí ele começou a fazer as Olimpíadas, começou a medalhar, ano passado foram 16 Olimpíadas, não, foram 20 Olimpíadas, 16 medalhas. Olha que ele só, teve. Augusto. E como foi? Porque teve uma fase na Copérnicos, que ele foi em Houston, teve uma fase aqui, não foi? Que ele fez online? Computador. Online, depois escrito. Foi difícil a prova? Não.
Não, né? Muito bem. E como foi na hora? Vocês se inscreveram e tudo, e aí quando chegou a informação, a notícia de que ele tinha passado para ir para o presencial? Foi muita emoção, a gente ficou muito, muito feliz. E aí a gente começou a pensar de como a gente poderia fazer para conseguir ir, porque financeiramente ela tem um custo muito alto, bastante alto. E aí outra coisa boa dessa história, vocês contaram com uma rede de apoio, uma super rede de apoio, né? Foi sim, a gente fez uma campanha, né, inicialmente, lá em Baturité mesmo, colocando um vídeo, e as pessoas de Baturité abraçaram essa campanha, compartilharam, curtiram, comentaram, e isso fez com que o vídeo fosse crescendo e chegando no nosso poder público, porque não tinha como eles saberem também, né? Se não fosse através de as redes sociais, elas acabam nos ajudando também para as pessoas conhecerem a história. E aí, depois de uma reportagem do meio do Diário, se juntou o governo e a Prefeitura de Baturité, né, para ajudar ele nesse processo, né? Eu vi o Augusto visitando o governador, o prefeito, o secretário. Foi muito, muito legal. Nós não sabíamos até que íamos recebidos pelo governador. Inicialmente era só com o secretário e o prefeito de Baturité, que o prefeito nos convidou para ir até lá, em agradecimento, né, da ajuda que o governo e a prefeitura nos deram. E lá que a gente descobriu que também ia ser a visita do governador. Foi extremamente emocionante, porque ser recebido pelo maior representante do nosso estado, né? E isso ele representa também as outras crianças da escola municipal, da escola dele, que estão todos muito empolgados lá. As professoras também, elas ficaram super felizes, porque dá um gás. A gente sabe que o trabalho de educação, ele é um trabalho difícil no sentido de muita coisa para as professoras, o trabalho com crianças exige muito da profissional, né? E elas disseram que tinham dado um gás para elas lutarem mais, para elas fazerem mais e melhor pela educação, porque quem faz muita educação são mesmo as professoras, que é quem está lá com as crianças, né? E isso nos deixou muito felizes, porque assim ele começa a ajudar o planeta quando na sua pequena, aonde compete ele, onde ele ajuda outras pessoas, né? E aonde eles motivam outras crianças, porque elas também podem. Elas, através do estudo, elas podem conseguir muitas coisas, né? E isso motiva as outras crianças. As crianças da escola também ficam animadas. E aí a gente traz uma cultura de Olimpíada científica para dentro da escola. A gente já tem conversado muito com a direção da escola para a gente trazer também para as outras crianças, tentar formar a turma olímpica, quem gosta, a gente levar junto. Que não dá para a gente olhar só para o nosso. A gente tem que olhar para todas as crianças que estão ali, que elas são maravilhosas, são todas muito capazes. A gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo e a gente tem que preparar o mundo também para receber os nossos filhos, né, Augusto? A gente tem que preparar, nós mães, temos que preparar os nossos filhos para o mundo, mas também a gente quer preparar um mundo melhor para receber os nossos filhos. A gente sempre quer. Inclusive, a gente tem que marcar uma outra conversa, porque é muito assunto para contar do legado da sua história já, né? Com o exemplo do Augusto, quanto de transformação você já fez no ambiente escolar, no ambiente social, o grupo de mães que as mães já se organizaram, inclusive outras mães já estiveram aqui, né? Sim. Como você compartilhou. O que você falaria para as famílias que estão enfrentando nesse momento um diagnóstico ou alguma situação como vocês também vivenciaram? Eu digo para as mães que elas têm superpoderes. As mães, quando muitas delas que chegam no grupo, é um grupo de superdotação que nós temos, que já foi até exibido aqui no programa, né, das meninas falaram. Quando elas chegam, elas dizem assim, às vezes elas passam por avaliações que elas não enxergam os filhos delas ali. Eu disse, vai no teu feeling, porque vocês sabem mais do teu filho do que ninguém.
Então, procura outro profissional, vai à luta, porque eles contam com a gente mesmo. Eu fui um pouco disruptiva em ter largado tudo, né? Carreira, a capital, onde se teria mais recursos para me dedicar à educação do meu filho. Mas eu não me arrependo em nada. Então, eu digo para elas que vão à luta. Se vocês não podem esperar que o outro faça, vocês têm que ir à luta. É claro que os outros vão ajudar junto, porque na hora que você está motivada para aquilo, as coisas passam a acontecer, né? Você motiva os outros ao redor, mas não desistam, porque a caminhada ela é dolorosa, pode muitas vezes ser solitária, mas você pode encontrar o seu time, a sua equipe, que são outras mães que estão vivendo situações semelhantes. Nas Olimpíadas, a gente encontrou as mães das outras crianças que estavam também fazendo Olimpíadas. Todas estão no mesmo barco, enfrentando as mesmas dificuldades, e ali a gente se apoia. Quando a gente se apoia, a gente ganha mais. A gente consegue ganhar força para lutar. E o Augusto foi o mais novo da categoria dele, né? Acho que sim. Olha Sim. só. Augusto, e que mensagem você diz para as pessoas que participaram com você, as que querem participar de uma Olimpíada assim? O que você tem a dizer? Para voar longe, como eu tenho que estudar. Para voar Bem longe, muito. como é? Ganhei muito para ganhar a bandeira na Olimpíada e depois para voar longe. Muito bem. Literalmente. Literalmente, gostei, viu? No avião. Muito bom receber e conversar com vocês, e eu quero me aprofundar mais também na questão do trabalho que você fez, o grupo que você montou, quantas famílias e quantas transformações vocês já conseguiram promover. Obrigada pela presença, viu? E voltem mais. A gente agradece. Estamos muito felizes em poder passar um pouco da história do Augusto e também estimular outras mães para olharem com detalhe nos seus filhos e lutarem por eles. O nosso tempo aqui está acabando, gente, mas eu quero te lembrar, mais uma vez e como sempre, que essa conversa está gravadinha no nosso YouTube, para você ver, rever, mandar para quem você quiser, espalhar muito afeto por aí. Eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá!